Boa noite a todos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos abundantemente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta noite, ao 8º vídeo de teologia, estudando essas 8 doutrinas dentro, dessa teologia. 8 doutrinas dentro dessa teologia. 8 doutrinas práticas e falsas. Fragmentos de pequenas teologias. Pequenos fragmentos teológicos, bíblico-teológicos. Muito bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, neste sacrário santo, nesta casa santa, Senhor. Estamos aqui nessa noite. Muitas pessoas estão necessitadas da vossa graça. Que esse ensinamento, Senhor, entre no coração. Nós vamos ver essa doutrina maravilhosa de hoje dentro da teologia, chamada de eclesiologia, que vem do termo eclésia, igreja, sobre a tua santa igreja, doutrina, fundação, ordenação, organização, de tudo isso, Senhor, que é a tua igreja santa. Te louvamos e te agradecemos, porque tu vieste para nós através das mãos dos padres, dos bispos. Louvado seja, Senhor, nós te adoramos e te louvamos. Obrigado por este estudo. Honra e glória a ti, Senhor. Muito bem, meus queridos amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ver a doutrina da igreja, dentro dessa pequena teologia, chamada de eclesiologia. Doutrina da igreja, quando você estuda, é eclesiologia. Não é? Você sabe que o eclesiástico, ele vem do termo eclésia, igreja, O livro do eclesiástico que nós temos na nossa Bíblia. Muito bem, e a eclesiologia, meus amados irmãos e irmãs, ela é dividida em 4 partes, entre ela a natureza da igreja, a fundação da igreja, as ordenações da igreja e a organização da igreja. Então, logo nós vemos que nessa eclesiologia, ou doutrina da igreja, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, porque é um livro 100% católico, mostra tudo isso. Nós vemos o quê? A natureza da igreja. Então, Jesus criou a sua igreja, Jesus fundou a sua igreja, e nela ministrou a natureza da igreja. Aquilo que a igreja concorda, aquilo que a igreja condena, aquilo que a igreja não concorda. Então, a natureza da igreja, ela é também natureza divina. O que, irmão Fábio? Sim. A natureza da igreja, ela é 100% divina. Veja, Jesus disse na oração sacerdotal ao Pai: Pai, eles estão no mundo, mas não são desse mundo, como eu estou no mundo e não sou desse mundo. Então, logo, a natureza divina da igreja, ela é 100% santa. Não é? Ela é santa. Ali em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25 em diante, vamos ver que pelo sacramento do batismo ali, ela é chamada a ser santa. Por quê? Porque o pecado que a Bíblia condena, que a Bíblia fala, é o pecado da culpa original, o pecado original. Então, logo pelo batismo, ela é santificada, é chamada a ser santa. Não é? Porque a igreja, ela é, meus irmãos, o corpo de Cristo. Não pode ser apenas a cabeça de Cristo santo, e o corpo de Cristo pecador. Não. Isso é um erro teológico tremendo em dizer que o corpo de Cristo é santo e pecador, como dizem os padres da teologia da libertação. Logo, nós vemos que a igreja, ela é 100% santa. Não tem esse negócio de pecador. Pecador são os filhos da igreja. Veja que quando São João Paulo II pediu perdão ao mundo, o mundo esperava que São João Paulo II pedisse perdão pelos pecados da igreja. Não, a igreja não tem pecados. Os que pecaram foram os filhos da igreja. Inclusive ele, o Papa, pecador, é um filho da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Nós vemos vários relatos, cerca de 10 versos, afirmar que a igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1,24. Faltam as tribulações de Cristo, compete na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Corpo de quem? De Jesus, que é a igreja. Logo, essa igreja sendo o corpo de Cristo, ela nos dá o corpo de Cristo vivo. Cristo vivo. Na Eucaristia. E todos os sacramentos são vivos. Então, nós vemos aqui
não é a natureza da igreja. O que é a natureza da igreja? A natureza da igreja, ela é divina. Apesar de sermos humanos, termos essa matéria, esse corpo que é pó, do pó veio para o pó vai voltar, logo a natureza da alma, ela é divina. Veio de Deus e para Deus deve voltar quando morremos. Não é? Muito bem. Logo nós vemos aqui, meus amados irmãos, vamos pegar aqui Atos 11, 22. Olha só. Vamos lá na Sagrada Escritura. Atos 11, 22. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Aí está. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Então logo nós vemos aqui a natureza e a função da igreja. Ela é também doutrinária, a sua doutrina, a sua organização. Então a igreja foi organizando a sua doutrina com o primeiro concílio, que é o chamado Concílio de Jerusalém, que está aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o Concílio Apostólico em Jerusalém, diz o título da Ave Maria, onde foram todos reunidos, e ali foi onde começou a ser formado, não é, o que a igreja concorda e o que a igreja não concorda. Por exemplo, a igreja não é a favor do aborto, porque a igreja é a natureza divina. Jamais Jesus é a favor do aborto, seja em que condições for, seja pelo estupro, por que quer que seja. Jesus é sempre a favor da vida, 100% vida. Eu sou a vida. De qualquer forma, ele é a vida. Então, Jesus é vida. Veja o que aconteceu. E aqui nós vemos a natureza, não é, da igreja. Nós vemos as excomunhões que houveram no decorrer desses 2000 anos com os próprios apóstolos. Paulo disse: entreguei a Satanás. É uma forma de excomunhão. Pessoas que foram afastadas da igreja porque não concordavam com a igreja, estavam fora da doutrina da igreja. Hoje, se um padre revela um segredo de confissão, ele é excomungado do mesmo jeito. Então essa é a natureza da igreja. Ela é a natureza divina, que quando um consagrado, um que pertence ao sacerdócio ministerial, né, que veio de ordenança apostólica, comete um erro, tipo esse que citei agora, ele é excomungado. Ele não faz parte mais do exercício das funções sacerdotais. Então não deixa de ser sacerdote. Um padre que deixa o ofício, não é, do sacerdócio para se casar. Irmão Fábio, ele deixou de ser padre? Não. Continua sendo padre. Só deixou de exercer os ofícios sacerdotais. Para você ter uma ideia, se tiver uma pessoa em leito de morte e tiver um padre ali casado, que já foi padre, casado ali, ele pode se confessar no leito de morte com aquele padre que deixou de ser padre e hoje é casado. Pode se confessar com ele. Para você ter uma ideia, sacramentos são irrevogáveis. Veja só, a fundação da igreja, eu não vou nem pegar, meus irmãos, que vocês já sabem de qual, né? A fundação da igreja, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Veja que Jesus ordena Pedro. Jesus ordena o único Pedro. Jesus não só ordena Pedro, como Jesus só realizou um único batismo, que foi de Pedro. Jesus ordenou Pedro, Pedro ordenou os demais, né? E batizou os demais apóstolos. Que está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 a 19. Não é? E eu te digo que tu és Quefas, e sobre esta Quefas, aí Jesus impõe suas mãos sobre a cabeça de Pedro, já ordena Pedro, que Pedro te darei as chaves do reino. Veja o que recebe um ordenado, as chaves que recebe aquele que está recebendo o sacramento da ordem. Porque Jesus é sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ou seja, Jesus é o próprio rei Melquisedeque, que está lá em Gênesis 14, a partir do versículo 17. Então logo nós vemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que esse Jesus, não é? Ele vai
ele vai, né, organizando doutrinalmente a sua igreja. Vai ensinando, vai ministrando. Ele ensina os sacramentos, ministra os sacramentos. Não é que nem nós vemos ali, os apóstolos ungiam com óleo os enfermos e eles eram curados. Ali está o quê? A unção dos enfermos. Não é? Que os apóstolos foram organizando esses sacramentos. 5:13 de Tiago. Está alguém doente, mande chamar o sacerdote. E este vem com o óleo da unção fazer a unção com a oração da fé sobre o enfermo. Ele será restabelecido, todos os pecados que tiver cometido se lhe é perdoado. Veja o quão forte é o sacramento da unção dos enfermos. As ordenanças da igreja, as ordenações da igreja. A igreja foi ordenando bispos. Os apóstolos foram ordenando bispos, foram ordenando diáconos. Primeiro os apóstolos, eles se reuniram em um concílio, em Atos 1, e eles ordenaram São Matias, para o lugar de Judas Iscariotes. Começa logo ali a ordenação. Não é? Com a liderança do príncipe dos apóstolos, Pedro. Com o pai da igreja, pastor visível de Cristo na terra, Pedro. Irmão, onde é que está escrito que Pedro foi papa? 1 de Pedro 5:13. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda, assim como também Marcos, meu filho na fé. Meu filho. Aí está a prova que Pedro é papa. Ele chamou Marcos, que não era nem parente dele, que é o evangelista João Marcos, de filho. Aí está. Então ele é nosso pai na fé. Primeiro líder da igreja. E assim vem até o Papa Francisco, por isso chamamos de papa, papai. Né? Muito bem, vejam só. Aqui eles ordenam, né, 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos apóstolos, de discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião de discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é o que? A palavra de Deus estava o quê? Com a igreja. Era com a Bíblia na mão que os apóstolos pregavam? Não. Que palavra de Deus era essa? Quem vos ouve, a mim ouve. E eles foram ensinando o que Jesus ensinou. Doutrina de Cristo, eucarística, na sinagoga de Cafarnaum. E eles ensinaram. Né? Versículo 4. Versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. E escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram aos 12. E estes, orando, puseram-lhe as mãos. Aqui está, meus irmãos, a ordenação diaconal. De 7 homens. 2 deles se destacaram. Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, não é? Santo Estevão. E São Felipe, o diácono que batizou o eunuco da rainha Candace. Não é? Então nós vemos aqui como que se dá as ordenanças da igreja. Está aqui, ó, na eclesiologia, você estuda isso, as ordenações. E assim foram. Paulo ordenou 12 bispos da igreja de Éfeso, né, ali no capítulo 19. E ele no capítulo 20, versículo 28, dando conselho a esses bispos ordenados por ele. Nós vemos São Paulo também ordenou São Tito, ordenou São Timóteo. Então os apóstolos foram ordenando os bispos. Sei que depois da minha partida, Paulo está dizendo, sei que depois que nós apóstolos morrer, vem falsos profetas, querendo arrebatar a gente após si. E vocês, os bispos, têm que cuidar disso, têm que ter cuidado com o rebanho, têm que pastorear o rebanho da igreja de Cristo.
Vejam só, as ordenanças. Então nós vemos natureza, fundação, as ordenações e a organização da igreja. Os papas foram ordenando, foram, aliás, organizando liturgicamente a igreja, né? Veja só, a liturgia, a celebração, né, da fração do pão. Capítulo 20, versículo 7 de Atos. No primeiro dia da semana, no domingo, que é o dia do Senhor, estando nós reunidos para partir o pão. Aqui está a fração do pão, a celebração do pão, a celebração da missa. Porque não se chamava missa na época dos apóstolos, chamava de fração do pão. Então veja a organização da igreja. Vamos capítulo 2. Capítulo 2 de Atos, versículo 42. Perseveravam eles, quem? O povo, na doutrina dos apóstolos. Veja que ela era uma igreja que estava bem organizada. Ela estava com os apóstolos primeiros. Mas sei que depois, com a morte dos apóstolos, vão se introduzir muitos falsos profetas para confundir a mente de vocês, como nós vemos hoje com as filhas de Lutero, que está aí para confundir a cabeça do povo. E acha que estão salvos, que já estão no céu, e no entanto estão na perdição, perdidos, na condenação, que são doutrinas de demônios. Veja, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão. Veja como se chamava a missa apostólica. Fração do pão, primeiro nome dado à missa. Primeiro nome dado ao santo sacrifício. Fração do pão. E nas orações. Quer dizer que aqui nós vemos o texto sagrado dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui está a organização da igreja. Por que organização? Porque eles estavam nas reuniões com a igreja. Eles estavam na celebração da fração do pão, que era a missa, o santo sacrifício. Eles estavam nas orações da igreja. Muitas das vezes a igreja te ensina oração, as orações dos santos, você não está nem aí. A oração do rosário, está nem aí. Esses não, eles estavam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Que igreja é essa que tem essa doutrina? Una, santa, católica e apostólica. Continua ensinando a mesma coisa. E nós, os fiéis, temos que permanecer como os primeiros fiéis na doutrina dos apóstolos. Porque o que a igreja ensina hoje é a doutrina de Cristo passada para os apóstolos, os bispos, faz 2000 anos que eles ensinam a mesma coisa. Nada mudou. Nada, uma vírgula não mudou. Só na cabeça dos doentes perdidos, falsos profetas heréticos, né? Filhos de Lutero. Então nós vemos a organização da liturgia, dos sacramentos, né? Nós vemos essa organização dos sacramentos, o batismo por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, versículo 19. Atos, capítulo 8, versículo 16, né? Eles não tinham ainda recebido a imposição das mãos pós-batismo, que é a confirmação, veja. Mas tinham somente sido batizados. Versículo 17. Então os dois apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receberam o quê? Foram crismados, foi selado o Espírito Santo, que foi dado no batismo. São Clemente, o quarto papa da igreja, que governou a igreja do ano 88 ao ano 95, chamou essa imposição de mãos. São Clemente, que foi ordenado por São Pedro, chamou essa imposição das mãos de confirmação. Os papas foram organizando. Então a organização da igreja, isso é o que? Chamado de quê? De eclesiologia. Igreja vem do termo eclésia, grego, não é? Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, nós vemos tudo isso dentro da eclesiologia, quando se estuda, não é? A doutrina da igreja. A doutrina da igreja é muito grande, a sã doutrina, doutrina da fé, doutrina social da igreja. Mas é tanta doutrina dentro desse termo eclesiologia da igreja, tudo santa, perfeito.
Nós vemos aonde? Tito 1, 8 e 9. Na tradução da Ave Maria, Tito capítulo 2, versículo 1, que o teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. Então São Paulo, quando ordena o jovem Tito, bispo, diz que o teu ensinamento seja conforme a doutrina da igreja. Não ensine nada que seja contrário à doutrina da igreja, porque quem ensina é um desordenado, é falso profeta. As encíclicas de Pedro aqui escritas, de Paulo para os bispos, para os diáconos, para os presbíteros, para os padres, não é? Então existe o quê? Existe algo hierárquico, existe uma hierarquia que brilha, que é zelada, que é intacta, o magistério, né? Então está aí uma palhinha sobre o que é eclesiologia, doutrina da igreja, dentro desses pequenos fragmentos teológicos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu espero que esse vídeo tenha sido de eficácia para a sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa noite e até amanhã, até o próximo vídeo, se Deus quiser, que sempre é às 19h40 da noite, não é que esse é o penúltimo vídeo e vem aí o último vídeo. Deus abençoe vocês e até esse último vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.